Meus amados, estou aqui na cidade de Vargem Grande do Maranhão, não é? Véspera de Dia das Mães, eu não poderia deixar passar barato, senão falar um pouco do que representa a minha mãe para mim, né? Você que me acompanha já sabe que a minha mãe está com Alzheimer em um estágio bem avançado, a ponto de nem me reconhecer mais. Lembro-me que a minha mãe, quando estava aumentando o grau de Alzheimer dela, ela chegou para mim e disse: ô meu filho, medo que eu tenho é de chegar uma época de eu nem conhecer meu filho mais. E eu disse: não, mãe, não se preocupa com isso não. Ainda que esse dia chegue, mas eu sempre vou lembrar quem a senhora é e o que representa para mim, e sempre estarei por perto para lhe proteger. Não se preocupa com isso não. Ela estava certa, realmente. Chegamos nesse estágio dela nem me reconhecer mais, nem a mim e nenhum de meus irmãos. Mas a minha irmã, carinhosamente, que eu agradeço de paixão, a minha irmã cuida e cuida muito bem da minha mãezinha. Meu irmão está sempre por perto também, e eu faço da mesma coisa. Vocês sabem que a minha mãe, ela é a pessoa mais importante do mundo para mim. Podem ter certeza disso. Para mim, eu amo demais meus filhos, minha mulher, meus irmãos, todos eu amo esse povo inteiro, mas a minha mãe está um grau à frente de todos. Certa vez um de meus filhos chegou para mim e disse: pai, o senhor é importante demais na minha vida. Eu diria que o senhor é a pessoa que eu mais admiro, que eu mais tenho carinho, é o Senhor. E eu cheguei para esse meu filho e disse: não, meu filho, faz isso não, me coloca em segundo plano. Mas pai, como assim? Porque em primeiro lugar precisa que seja a tua mãe, porque na minha opinião a mãe deve estar à frente do pai, de quem quer que seja. Lógico, uma mãe de verdade. Eu admiro tanto a minha mãe e as mães em geral, que eu mesmo, recém-separado, eu sempre chegava para meus filhos, dois filhos meus do meu primeiro casamento, e quando era véspera de Dia das Mães, eles estão aí de testemunho, eu sempre chegava para meus filhos e dava um dinheirinho pouco, que o dinheirinho é pouco e para muita coisa, mas eu sempre dizia: meu filho, tá aqui como presentinho para tua mãe. Chamava o outro: tá aqui como presentezinho para tua mãe. Sempre eu gostava de fazer isso, porque a mãe, por um presentezinho, por humilde que seja, mas é muito prazeroso para a mãe saber que o filho lembrou dela nesse dia tão especial. Então, mesmo nessas circunstâncias, mesmo dessa maneira, mas mesmo assim eu fazia questão que meus filhos lembrassem de sua mãe. E hoje eu digo que meus filhos lembrem de suas mães, pois eu tenho filhos de duas mães diferentes, mas que lembre de sua mãe, não apenas com um presentinho. Quando eu falo em relação a dar uma lembrancinha, é porque eu fui desse tipo. Eu não lembro-me de um ano que eu não tenha dado um presentinho para minha mãe, por humilde que seja, por simples que seja, mas eu sempre, olha, inclusive na maioria deles era um desodorante, era um sabonete, era um pequeno quadrinho para colocar na parede, um santinho que era católica, uma coisa, mas sempre, qualquer coisa eu chegava e dava para minha mãe com aquele amor, com aquele carinho. Quantas vezes alguém comprava um presente maior para dar para sua mãe, e quando abria aquele presente eu ia lá e tirava um pedacinho daquele papel de presente para embrulhar o meu sabonete, que era o que eu podia comprar. Muitas vezes do dinheirinho da merenda que minha mãe dava para a gente levar para a escola. Na Semana das Mães eu passava a semana economizando aquele dinheirinho, em vez de comprar um din-din, uma coisa, eu ia juntando para quando chegar no domingo eu poder comprar um sabonete. E era especial, era Senador, era o melhor que eu gostava, que ficava um quadradinho bem bonitinho, e dava para minha mãe. Então, gente, ame a mãe de vocês. A nossa mãe é algo de muito especial para nós. Se tem alguém que dava a própria vida por mim, podem ter certeza que esse alguém é sim, sempre foi
a minha mãezinha, Dona Maria Luzinete Rodrigues de Souza, que eu amo de paixão. Podem acreditar no que eu vou dizer para você agora, nesse momento. A minha mãe está doentinha, está com Alzheimer, mas se eu pudesse dividir a minha saúde com a minha mãe, podem ter certeza que eu faria isso de todo o coração. Se a minha mãe, por exemplo, fosse viver, suponhamos, 5 anos daqui para frente, e eu fosse viver, e eu vá viver 20, eu preferia dividir os meus anos de vida com a minha mãe, para mim viver um pouco menos e ela viver um pouco mais. Tamanho é o meu amor pela minha mãe. Até posso enganar você, mas a Deus nem eu nem ninguém não engana não, nego. Então, amem e respeitem as suas mães, tá bom? Elas são o amor de nossas vidas. Dona Maria Luzinete, como eu te amo. A senhora não lembra mais quem eu sou não, mas eu jamais esquecerei quem a senhora foi, quem a senhora é e sempre será na minha vida. Eu te amo, minha mãe.